Qual das duas tu prefere seguir? Mas uma coisa eu te digo, meu filho, Pastor B.O. Desminto a mentira e só conto a verdade, nada mais que a verdade, que não existe falsidade. Pastor B.O. E a igreja sem fiel Menengó, o chão. Pastor B.O. já está aqui mais uma vez com toda a sua produção, porque Pastor B.O. veio aqui pedir para que você não tire a roupa que você usa, porque o assunto aqui hoje é música. Então o Pastor B.O. já vai começar falando o tema da sua live de hoje, que é o seguinte: deve os cantores da igreja, né? Deve os cantores gospel cobrar por suas apresentações ou não? O que é que você acha? Deixa aí o seu comentário, deixa aí a sua pergunta e compartilhe para que o evangelho beótico possa ter o maior alcance, para que todos os BOs dos evangelhos possam ser o mais rápido resolvido e Jesus possa voltar mais rápido à terra. Não é isso que está escrito? Que será pregado este evangelho do reino a toda tribo, nação e língua, e somente aí virá o fim. Então, por isso, o pastor BO se dispôs a resolver os BOs dos evangelhos, porque tem 2000 anos que essa frase foi dita, tem 2000 anos que começou a pregar o evangelho, mas a única coisa que o cristianismo conseguiu criar de fato neste mundo ao longo de sua história foi BO, e por isso veio o pastor BO, para resolver todos esses BOs. Resolvendo os BOs, aí o evangelho será concluído e Jesus logo voltará. Então, neste caso, compartilhe as lives do Pastor B.O., faça os seus comentários para que todos esses BOs sejam mais rápido resolvidos. Chegando aí, mais uma vez, falando do nosso tema, da nossa live de hoje, eles devem cobrar ou não devem cobrar para cantar? Quero mandar um abraço especial para o Quarteto Atos. Quero dizer para você, Ângelo, você é um tremendo de um músico. Quero dizer que o Pastor B.O. curte bastante o seu estilo musical. E quero dizer também que o Quarteto Atos é o único quarteto independente, né? Que se apresenta de forma independente, que o Pastor B.O. curte, segue ali o canal, a página deles, que vive da música no Brasil. Ó. Coisa interessante, é o único quarteto independente que vive da música no Brasil. E eles realmente merecem viver da música, porque trabalham com isso, produzem isso e cantam muito bem. Meus parabéns aí, lá da minha terra de Beozonte, né? Abraço. Outros cantores aí também que vivem da música. E Leonardo Gonçalves, é isso mesmo? Vive da música, né? Temos aí Rafaela Pinho também, que vive da música. E hoje eu quero saber, o que é que você acha? A igreja deve investir em seus cantores ou não? Investir, quando eu digo investir, não só no incentivo, não só no ajudá-lo a se promover, mas investir como funças, com dinheiro, ok? Já vou começar dizendo que a igreja é uma instituição religiosa, mas ela se comporta na sociedade como uma empresa. Ela tem CNPJ, ela tem tudo. Então, veja bem, se tem funcionários lá dentro da igreja que ganham muito bem, tá? Para não dizer por aí que eu vivo aqui falando mal de pastor, né? Eu vou falar obreiros, funcionários da igreja. Eles ganham e ganham muito bem. Por que você tem que trabalhar de graça? Pensa nisso. Por que você tem que fazer um trabalho voluntário se tem pessoas lá dentro que não estão fazendo trabalho voluntário? Ah, mas é porque eles estão disponíveis 24 horas por dia, se necessário for, para o trabalho da igreja. Isso não é bem verdade, né? Eles também têm a sua vida independente, assim como você tem. E eu vou até propor algo aqui, né? Os anciões da igreja, o dia que eles mais trabalham é nos dias que tem culto oficial. Para aqueles que guardam o sábado, o dia de culto oficial dele é no sábado, o dia que o ancião mais trabalha é sábado. Para aqueles que guardam o domingo, né, e que tem o seu culto oficial realizado no domingo, o dia que eles mais trabalham é no domingo. Por que tem que ser de graça se tem gente que está ganhando lá e ganhando muito bem? A mesma coisa se aplica aos cantores da igreja. Gente, para produzir música não é fácil. Cantar, muito menos ainda.
para deixar a coisa ficar boa, exerce tempo. E tudo isso envolve uma dedicação. E se envolve uma dedicação, tem que ser recompensado de alguma forma. Nos Estados Unidos, por exemplo, vocês sabem que lá os cantores ganham e ganham muito bem, e até ganham gorjeta na saída, quando está lá cumprimentando os seus fãs, né? E aí os fãs vão lá e colocam a gorjeta lá e eles ganham pelas apresentações e ainda ganham as suas gratificações nas gorjetas. Por que aqui no Brasil tem que ser diferente? Por que aqui só fulano, ciclano e betano tem que ganhar? E os que ajudam, os que fazem essas programações acontecerem de verdade, acabam sendo considerados como pessoas que trabalham de forma voluntária. Não, a coisa tem que ser mais organizada. Muito bem, muito bem. Temos aí grandes cantores que estão migrando para grandes produtoras, porque não recebem incentivo da sua própria igreja, da sua própria matriz. E podemos aí até citar nomes, né? O Leonardo Gonçalves migrando aí para como é que é? A Sony, Sony Música, né? Marquinhos Marael. Tem alguém que tem Marquinhos Marael? Solta aí só um pouquinho aí. Marquinhos Marael, grande Marquinhos Marael. Meu abraço, fiz um convite especial para você vir para a minha igreja. Foi o meu vídeo mais visualizado. As portas aqui estão abertas para você, meu brother. Canta muito bem. E o pastor B.O., olha, admira muito aí o seu estilo musical. Olha aí. Marquinhos Maraial. Muito bem, 7 dias da semana, já fiz a propaganda aqui do Marquinhos Maraial. Então, vou mandar aí um abraço muito especial para meu brother Gilvan. Gilvan, é um prazer ter aí conosco, faça sua pergunta, faça o seu comentário, grande Gilvan. E aquele lanche lá, Gilvan, está garantido hoje. A produção está aqui, Gilvan, você acha que é fácil, Gilvan, para manter uma produção? Rapaz, olha, iluminação, a parte técnica, microfone, para que o pastor B.O. saia bem produzido, tem que ter comida, nenhum saco para em pé, vazio para em pé, né? Então, a produção já vai acabar de sair daqui e vamos direcionar a casa do nosso brother Gilvan, com certeza tem aquele lanche gostoso lá, ok? Olha aí, só mais uma ressalva aí a respeito do Quarteto Atos. O Quarteto Atos são as músicas bonitas, né? Como é que é? Aquela lá que a gente tava sofrendo. Se achar um coração que precisa de ajuda, de alguém que acredita que esta vida nunca muda, gaste um tempo pra lhe falar do amor que pode tudo mudar. Muito bem, muito bem. Ângelo, olha, eu aceitaria um convite de boa para fazer um teste aí de primeiro tenor no seu quarteto. Será que o pastor B.O. pega aí o primeiro tenor? Aquela música lá, ó. En la manhã tu pica no dia com ele, Senhor. En la manhã tu pica no dia com ele, Senhor. Pastor B.O. Muito bem, muito bem. E aí, nenhuma pergunta ainda? Nenhuma ovelha perguntou nada? Essas ovelhas estão tímidas hoje, né? Estão tímidas. Então me dá pipoca, já que nenhuma ovelha tá... Aqui, ó. Vou comer, você acha que... Já que nenhuma ovelha pergunta... Vai comer pipoca. Enquanto alguma ovelha faz aí alguma pergunta. Muito bem. Ó, há pouco tempo atrás, eu ouvi um irmão aí reclamando, né? Ele fez um áudio e esse irmão reclamou, pedindo aí que a igreja colaborasse, fizesse alguma coisa, porque ele investiu, gastou mais de 20 mil reais numa produção de um CD, e o sonho dele era viver da música. E ele não recebia incentivo da igreja, não recebia incentivo da gravadora da igreja, da TV da igreja, muito menos incentivo da sua própria família. E eu realmente, então, me sensibilizei e fui ouvir lá um estilo musical do irmão. Olha, para viver de música no Brasil, se você canta bem, já é difícil. Eu me refiro à música gospel. Hoje nós estamos falando do cantor gospel, se ele deve cobrar por suas apresentações
ou não. E o que é que a igreja deve fazer no caso desses cantores para ajudá-los a se promoverem. E realmente, se você não canta bem, você já tem uma barreira maior, ok? É um conjunto de coisas que envolve carisma, que envolve cantar bem, que envolve uma boa produção, que envolve muita coisa. Então, tem que ter todo esse conjunto. Você tendo todo esse conjunto, o pastor B.O. já vai deixar a deixa aqui. Não dá para fazer isso de graça, ok? Temos aqui uma afirmação do Robson Dias. Pastor B.O., o grande líder brasileiro. Obrigado, Robson Dias. E tem outro que é o Kendi Nunes, está fazendo uma afirmação aqui, ó. Sim, meu caro, eles estudam para isso, ou se dedicam para isso. Por isso devem ser reconhecidos pelos seus trabalhos. Quem é que disse isso? Kendi Nunes, outra afirmação. Meu brother, Kendi Nunes, grande produtor e jornalista daqui da cidade de Engenheiro Coelho. Olha, você é o melhor. Não é à toa que tomou meu emprego, né? Mas assim, que eu estava dizendo, meu brother, Kendi Nunes. Então, como eu posso dizer, você está certíssimo. Se o camarada investiu dinheiro numa faculdade de música, olha que é muito dinheiro, você se formou em jornalismo, eu me formei na área de educação, o camarada que forma em música é uma dedicação que não envolve só tempo, envolve dinheiro. E se envolve dinheiro, isso tem que ser retribuído de alguma forma. Então, não dá para cantar de graça, por mais que seja numa questão aí de um culto, de uma igreja. Começa por aí. Parece que tem alguma coisa, alguma ressalva do nosso brother Taiguara. O que ele disse aí? Respondendo para o Kennedy, não se... O que ele disse? Pode falar, não tem problema, pastor B.O. Claro, ele respondeu o que o Kennedy disse. Não se cansa de passar vergonha, no caso seria você. Isso, diz que o pastor B.O. não se cansa de passar vergonha. Meu brother Taiguara, as mulheres sentem muita saudade de você aqui no bairro, tá? Deixa eu te dizer. Então, como é que eu posso responder isso? Será que Jesus se cansou de passar vergonha ou você tem essa teologia barata? Provavelmente você é adepto dessa teologia barata que ensina para você que Jesus calou a boca de todo mundo na época, que ele teve aceitação de todo mundo. Muito pelo contrário, ele era chamado de embusteiro, de farofeiro, de cachaceiro. Ele era ridicularizado na época, assim como os cristãos que o seguiam. Por exemplo, o pastor B.O. vai fazer a tradução correta de uma passagem da Bíblia aqui hoje. Diz que Paulo estava num discurso, mas o rei Agripa, né? E Paulo lá e tal... A tradução da passagem, né, a leitura que você tem hoje é a seguinte, né, que o rei Agripas disse para ele assim, olha, por pouco você me persuades ou me convence a ser um cristão, mas vai lá ler no original, claro que você não vai ter capacidade de fazer isso porque você mal sabe ler em português, né? No original está o seguinte, ó, tu achas, Paulo, que vai me convencer a ser um cristão em tão pouco tempo com o seu discurso? Então não pense você que Jesus e os apóstolos tiveram aceitação e que não foram ridicularizados, envergonhados em sua época. Então, se eles foram, por que o pastor B.O. iria querer não ser envergonhado, né? Esse é o preço de pregar a verdade, esse é o preço de pregar o evangelho beótico, né? E venha, Taiguara, porque nós estamos esperando ansiosamente por você. As mulheres também. Muito bem. Nós temos alguma outra pergunta? O Gilvan Rodrigues de Moura pergunta assim: o Arautos do Rei ganha pelas as vendas do CD? Ou é só o salário de pastor mesmo? Bom, o Arautos do Rei não é um conjunto independente. E por falar em conjunto, é o conjunto mais velho gospel do Brasil. Não sei... Hã? É uma empresa já, né? É uma empresa. Não sei se vocês sabem, o programa A Voz da Profecia é o primeiro programa evangélico a ser realizado no Brasil. Então o Arautos do Rei tem uma história, né? Saiu até uma pipoca da minha boca aqui que voou lá na câmera do telefone. Eu havia recebido um conselho da minha produção para não comer pipoca antes da gravação, porque arruina a voz, né? Então assim, mas saiu, depois tudo bem. Voltando a falar do Arautos do Rei, é um conjunto tradicional, eles não são independentes, tá? Eles pertencem a uma organização e por pertencerem a uma organização, que nesse caso é a Igreja Adventista do Sétimo Dia, eles são assalariados e eles não dependem de viver por aí mendigando, né? Aí uma gorjeta, mendigando aí um cachê
para sobreviver. Tá? Eles são pagos e muito bem pagos pela igreja. Lembrando que é um excelente grupo, é um grupo amado, não só pela igreja adventista, mas por todos os evangélicos do Brasil. Beijo aí para o Arautos do Rei, admiro vocês, claro, os tradicionais, os novos não gosto nem de ouvir. Muito bem, continuando. A Bruna Cunha, ela pergunta assim, qual a sua visão atual da música na igreja? Muito fraca. Bruna Cunha. Falando da igreja adventista do sétimo dia, as letras, vamos começar pelas letras, tá? As letras das músicas adventistas do sétimo dia no passado, elas refletiam mais as doutrinas e as verdades de sua igreja. Elas falavam mais da volta de Jesus. Elas falavam mais daquilo que a igreja prega, né? Hoje as músicas falam mais assim, carregar Deus no colo, pra lá, pra cá. É essa coisa mais romântica, né? Então, creio eu, pastor Beor, que perdeu um pouco da qualidade da letra, ok? Falando da música, da instrumentalização em si, acredito que tem muito instrumento e pouca voz, ok? Acredito que precisa dar uma melhorada nisso daí, mas nós temos excelentes cantores. Vou falar aqui do Leonardo Gonçalves, é um excelente cantor. Um cantor desse não dá para fazer um show gratuito. Ele estudou em Israel, ele tem o próprio estilo dele, ele criou o estilo dele aqui no Brasil. Então um camarada desse merece ganhar e merece ganhar muito bem. Mas falando, respondendo a sua pergunta da música, é isso daí. Na letra, a letra está fraca, não reflete muito a crença da sua igreja. Na questão da instrumentalização, tem muito instrumento e pouca voz, ok? E olha que Raul Seixas já dizia isso no passado, né? Muito bem. O Oséias Oliveira, ele faz uma afirmação. Os funcionários da igreja se preparam para as funções que exercem. Você que faz trabalho voluntário, como se diz, pode sair quando quiser sem ser penalizado. O problema é quando há um equilíbrio. O indivíduo se dedica tanto aos compromissos eclesiásticos e acaba deixando os compromissos da vida diária. Muito bem, esse é o Oséias? Oséias Oliveira. Oséias Oliveiras, obrigado aí, ó. Muito oportuno o teu comentário, meus parabéns. É verdade, por mais que seja um trabalho voluntário, mas o camarada se dedica tanto a essas questões eclesiásticas, como você mesmo disse, que acaba esquecendo da família, ok? E isso é ruim. Então, é por isso que o pastor B.O. acaba pegando um pouco no pé. A igreja, ela é uma instituição que se comporta como uma empresa, ela tem CNPJ, ela tem tudo. Então, o que a igreja tem que pensar? Se ela está sugando, se ela está explorando demais os seus fiéis que trabalham de forma voluntária. Porque se estão, é necessário que eles sejam recompensados de alguma forma. Meus parabéns. Não é alguma pergunta? Não? Só uma outra afirmação aqui do Oséias, que ele... Saiu aqui, né? Saiu, muito bem, muito bem. Sumiu a afirmação do Oséias. Alguém tem Leonardo Gonçalves aí para soltar? Alguém tem? Olha um pouquinho aí, um pouquinho. Esses cantores... Não, mas aí tu tá me sacaneando, né, produção? Aí você tá me sacaneando, né? Esse, ó, quase que saiu outra pipoca da boca. Esse daí como é que esse cara é muito famoso na internet, ele é um covet. É o Gerson. É o Gerson. O Jaderson. Ele canta, mas ele canta assim meio que... Ele canta mesmo, desafinando. Ele canta desafinando. É um estilo, meus parabéns a esse camarada criativo, entendeu? Ele falou, olha, eu preciso fazer um trabalho, eu preciso tornar esse trabalho conhecido. Então eu vou pegar as músicas do Leonardo Gonçalves, eu vou pegar as músicas... Agora sim é Leonardo Gonçalves de verdade, né? É claro. Isso. Olha aí, olha só o estilo, olha só o brilho do camarada. Entendeu? Muito bom. Então, terminando aqui, claro, Leonardo Gonçalves, muito bom. E o camarada que imita ele aí de uma forma desafinada. Meus parabéns também, uma criatividade. Temos mais 3 perguntas aqui. O Gilvan Rodrigues, ele diz assim: a bateria está ligada ao candomblé, como diz por aí, por isso que a igreja não aceita? Muito bem, meu brother Gilvan.
Olha, a igreja tem dificuldade de aceitar até hoje, né? Tem essa questão da bateria, porque o evangelho, eu creio que você se refere à igreja adventista, né? É uma igreja mais tradicional, existe a igreja batista tradicional também, porque o evangelho dos adventistas chegaram aqui no Brasil através dos alemães, ok? Camarada lá era cachaceiro, mandou lá, pegou uma revista lá e enrolou lá o que o camarada foi comprar no mercado, lá no papel da revista. Mas assim, um cachaceiro achou um livro de Ellen White e vendeu para comprar cachaça. E enfim, chegaram aqui através dos alemães. O povo alemão é um povo muito centrado. Eles não gostam de muita bagunça, de muita bateria. Então, a fundamentação evangélica que os adventistas têm no Brasil vieram dos alemães, por isso que não se usava bateria, por isso que se usava mais o piano, por isso que não tinha o costume de usar guitarra. Mas o livro dos Salmos diz que louvai ao Senhor com toda sorte de instrumento. O que o pastor B.O. acredita? O pastor B.O. acredita que qualquer instrumento, mas qualquer instrumento, sem exceção, pode ser usado na igreja para louvar a Deus e isso tem que ser feito com a ética. Eu, por exemplo, acredito que num culto divino não seria muito legal colocar uma bateria exacerbada, né? Existem momentos para tudo isso, ok? Mais alguma coisa? Tem a Eide Moraes, ela pergunta assim: pastor, por que tanta revolta sobre a igreja? No caso do pastor Beor, não tem nenhuma revolta, né? Este é um argumento preparado pelos pastores. Por exemplo, creio que você não está falando isso de você mesmo, né? Você ouviu isso de alguém, entendeu? Alguém lhe ensinou a falar assim para se defender. Então não há nenhuma revolta do pastor Beor contra a igreja. Se fosse assim, você deveria perguntar a Jesus o porquê ele tinha tanta revolta do judaísmo, que era a igreja dele. Ele largou a lenha no judaísmo. Então, está na Bíblia, é só ler os evangelhos. Jesus não só largou a lenha filosoficamente, ideologicamente, como largou a lenha literalmente, né? Quando ele chegou no templo e que viu aquela bandidagem feita em nome de Deus, ele cobriu todo mundo do chicote lá. Esta é a proposta do pastor B.O. Quando ele vê a bandidagem que está hoje, ele quer falar, ele quer esclarecer, ele quer alertar os fiéis de que isso está acontecendo, para que isso possa ser mudado, para que isso acabe. Então, se tem fiéis que não estão conseguindo ver que isso está acontecendo, é porque de alguma forma estão cegos ou se fizeram de cegos para não ver o que realmente está acontecendo. Pede para a produção para ler? Não, eu não... Eu vou aqui, ó. A Bruna Cunha, ela pergunta assim: você comentou dos cantores profissionais. O que você diz sobre os amadores? Devem cobrar? Ah, muito bem, Bruna Cunha, minha ovelha, manda um abraço aí para o meu primo Netão. Netão, saudades de você, rapaz, preciso ir aí ao norte de Minas. Pastor B.O. é ouvido no norte de Minas e no sul também. Preciso ir ao norte de Minas visitar o meu tio, rapaz. Então assim, Bruna, é o seguinte, pense comigo. Você tem os seus compromissos da sua vida. E aí uma igreja em Belo Horizonte te convida para sair lá do Felizlândia para cantar lá no outro lado de Belo Horizonte, que eu não sei o nome. Você, só de ônibus, se você estiver com criança que paga, tu não vai gastar menos de R$50. Sem contar o desgaste físico, sem contar aquele monte de coisa que vai acontecer. Se você for de carro, vai gastar do mesmo jeito, ou quem sabe até mais, correndo risco de levar uma multa, correndo risco de bater o carro, correndo risco até mesmo de perder a própria vida, porque tudo é risco. Só de viver já estamos correndo risco. Não tem como fazer isso de graça. A igreja tem que lhe gratificar de alguma forma. Como eu sempre disse, a igreja é uma empresa. Tanto é que ela tem CNPJ. Tem pessoas que estão ganhando lá dentro. Então, para que você disponibilize o teu tempo e faça uma boa programação, até mesmo assim, sem nenhuma preocupação, a igreja tem que te recompensar. Se você tem CD, é claro que CD não é uma coisa mais vendida hoje. A igreja tem que se propor a assumir a responsabilidade de comprar tantos CDs no dia que você fica lá. Hoje não vende mais CD, mas a igreja tem que ela tem que se comprometer de lhe pagar a gasolina, de lhe dar comida, de lhe dar conforto, não só para você, mas para toda a sua produção, e de lhe dar dinheiro também. Isso funciona nos Estados Unidos, por que não vai funcionar aqui? Você entendeu? Acredito que respondi a Bruna, né? Ok.
Tem mais alguma pergunta? Não? Então compartilhe aí a live do Pastor B.O. Compartilhe para que este evangelho de resolver os B.O.s, ele prossiga, ele vá. Muitas pessoas perguntam para o Pastor B.O., Pastor B.O., você só sabe criticar, você não dá nenhuma solução. Quando eu falo a verdade, eu já estou dando uma solução para que as pessoas mudem. É muito simples. E Pastor B.O. não tem nenhum ódio contra a igreja. Por exemplo, Pastor B.O., ele é muito criticado por ele usar essa espécie de roupa caricata, mas esta roupa era a roupa que o Elvis usava no passado como um símbolo de protesto. É a imposição religiosa da época, a imposição militar da época, a imposição política da época. E Pastor B.O. também está usando essa roupa com o mesmo intuito, de mostrar a imposição religiosa que as pessoas impõem sobre os fiéis, não os permitindo pensar, ok? A religião que Jesus trouxe foi uma religião leve e suave. Ele mesmo diz o seguinte, olha, se os seus fardos estão pesados, trazei eles sobre mim para que eu vos carregue e os alivie. Eu não sei por que as pessoas gostam dessa religião opressiva, dessa religião que os oprime, dessa religião que os escraviza. Eu não sei o porquê as pessoas entendem que eu, ao falar essas coisas, eu estou demonstrando ódio contra a igreja. Eu não tenho nenhum ódio. Se eu tivesse, os profetas também teria ódio contra Israel, porque eles não fizeram outra coisa a não ser largar a lenha no erro de Israel. Jesus não fez outra coisa a não ser largar a lenha no erro do povo judeu. Os apóstolos não fizeram outra coisa. Eu não sei, essas pessoas que me criticam por eu falar o que eu falo, provavelmente não lê Bíblia. E se ler, tem deficiência mental que não consegue absorver a verdade do que está lendo, ok? O Giovanni, ele comenta assim, ó, já que a igreja não paga os músicos, o cara que toca guitarra pode tocar uma banda secular e depois tocar na igreja? Pastor B.O. não vê nenhum problema, você entendeu? Se ele vive da música, ele pode tocar sim, porque ele tem que colocar comida na casa dele, ok? E depois, com certeza, a igreja não vai renegar uma coisa dele, o dízimo. Eu tenho certeza que se ele tocar numa banda lá do mundo, se ele vive da noite, eu tenho certeza que se ele levar o dízimo dele, a igreja vai aceitar sem reclamar nada. Por que aceita o dízimo dele e não aceita os meios que ele usa para ganhar esse dinheiro do qual ele está tirando o dízimo? Então, não é o pastor B.O. que é incoerente. Incoerente aqui são as pessoas que não entendem o trabalho do pastor B.O. Pode sim, Giovanni, não tem nenhum problema. Se ele vive da música, ele pode cantar lá fora e cantar na igreja quando ser convidado, ok? Não junta o santo com o profano. Ninguém está juntando santo com o profano aqui, nós estamos falando de sobrevivente. A Elza Ribeiro. Oh, Elza! Tu demorou a aparecer, mas apareceu, hein? Ela pergunta assim, ó, Pastor B.O., nos primórdios aos cristãos, não só cantavam como também dançavam. Isso. E hoje não é permitido. O que o senhor tem a dizer sobre isso? Muito bem. Elza, a dança ela foi proibida pela igreja cristã. Houve um período na história da igreja cristã que eles proibiram usar qualquer tipo de instrumento no canto. Foi aí que surgiu o canto gregoriano, ok? Você já viu aquele canto gregoriano que é só voz, aqueles padres cantando, que é bonito. Aquilo dá uma coisa na gente, Elza, aquela coisa que você entende, sabe? Você entendeu, né? Aquela coisa quando a gente ouve aquela voz lá. Então assim, Elza, foi a igreja cristã que proibiu o uso do instrumento na voz por um tempo, para tentar proibir a imoralidade. Mas isso é coisa da igreja cristã. O judaísmo sempre dançou, tá? Sempre usou todo tipo de instrumento. Então, Pastor B.O., na nossa cultura, não é legal ver crente dançando por aí, numa balada. Mas Pastor B.O. diz que não tem nenhum problema você dançar no seu quarto lá para teu marido, você dançar na sua casa, você dançar no momento de diversão. Sabe por quê, Elza? Porque isso faz bem ao coração. E você sabe que faz, né? A Bruna Cunha pergunta assim, sobre as vestimentas nas apresentações. Você teria uma sugestão? Bruna Cunha, eu não entendi muito bem a pergunta, mas eu creio que você está falando de roupas, né, que demonstram sensualidades. Na igreja não é um lugar para demonstrar sensualidade, né? A gente tem que ser ético, temos que ser coerente. Então,
Eu só digo uma coisa, se você vai cantar, apresentar, você deve ir muito bem vestida, deve ir com a melhor roupa que você tem, a roupa que te apresente bem para quem está te vendo. Isso não tem necessidade de ser sensual de uma forma vulgar, mas a cristã, a mulher cristã, ela pode mostrar também a sua sensualidade. Existem dois tipos de sensualidade, aquela sensualidade social, pastor Biel entende o negócio. E aquela sensualidade vulgar. O que não cabe no mundo cristão é a sensualidade vulgar. Mas a sensualidade social, ela cabe, porque a sensualidade foi colocada por Deus, para que o homem se atraísse pela mulher e da mesma forma a mulher se atraia pelo homem, porque o homem também tem a sua forma de ser sensual. Eu tenho um camarada aqui na minha produção aqui, o camarada é muito sensual. Eu fico com inveja dele. Ele está sentado ali, não posso falar o nome, mas assim, o cara é bonito. O cara é bonito. Então, eu particularmente não gosto de sair com ele. Não dá para competir. Entendeu? Muito bem. Já exaltei demais, né? O cara é seguinte, tem mais alguma coisa aí? O Brunes Silva, ele faz um comentário, né? Conheço um rapaz que é adventista, músico, baixista e toca na Assembleia. Porque lá ele recebe por mês. E a igreja ainda faz campanha de doação para o mesmo. Enquanto na igreja adventista não é valorizado os de casa e contrata os de fora para tocar. Vai entender. Como é que é o nome dele? Brunes Silva, é do bairro. Ô Bruno, meus parabéns aí pela pergunta. Brunes, eu quero dar os meus parabéns para os nossos irmãos da Assembleia que fazem isso. Infelizmente, no meio adventista é assim, os cantores adventistas não são valorizados e eles ainda pedem para cantar, né? Como se você estivesse indo lá fazer um favor, você entendeu? Enquanto que aí fora é bem diferente, né? As igrejas neopentecostais, as igrejas pentecostais, elas valorizam os seus cantores. E eu quero dizer para você, dizer para o seu colega que está fazendo isso, que continue fazendo o trabalho dele, entendeu? E honre lá os irmãos da Assembleia que estão valorizando o trabalho dele, que estão pagando ele. Ninguém, gente, é obrigado a trabalhar de graça. Os cantores de Israel, lá nos Salmos, está lá no livro dos Salmos, lá, os cantores de Davi, eles recebiam por isso. Por que agora você tem que cantar de graça? Você vai cantar muito mais feliz se você estiver recebendo pelo que você está fazendo. Babilônia, entendeu? Mais alguma coisa? Não? A Silvana Reis, ela pergunta assim: os cantores da igreja podem usar roupas tipo São João para cantar? Depende, Silvana, depende. Muito boa a pergunta, muito boa, gostei. Depende. Digamos que você esteja ali num ambiente social, né? Que relembre de alguma forma algum evento juníneo, né? Alguma fogueira junina de São João. Eu acredito que faz sentido, se você for convidada para cantar ali, ir vestido a caráter, ok? Na igreja, isso não vai soar muito bem, porque não é que é pecado. Mas não é pecado. A igreja deveria valorizar as suas culturas. Só quero dar um exemplo aqui. A igreja católica conseguiu alcançar o mundo, sabe por quê? Porque ela viu que não adiantava ficar batendo de frente com as culturas regionais, com as culturas locais, com as culturas das nações. Ela então enquadrou as culturas na sua religião e aí ela conseguiu alcançar o mundo. Então não é pecado, mas como não vai ser bem visto, então na igreja talvez você não se sentiria bem, as pessoas que vão estar te ouvindo também não. Mas se a programação estiver voltada para isso, não tem nenhum problema, você deve ir vestido dessa forma. A Elza, ela faz uma afirmação aqui. Elza. Tendo quem se dedicou para se formar e se aperfeiçoar na... Por quê? O que a Elza pensa que você está rindo? Minha produção está cuidando aqui do efeito. Lembrando que você deve compartilhar a live do Pastor B.O., lembrando que você deve comentar, lembrando que você deve tornar este evangelho conhecido, o evangelho beótico, porque ele veio para resolver os B.O.s dos evangelhos. E Cristo só vai voltar quando todos esses B.O.s forem resolvidos. Muito bem, continua. O Bruno Silva, ele... Mas a Elza, você não terminou a pergunta. A Elza não terminou. A Elza tem que dar maior atenção, vai lá para patrocínio. Entendo que quem se dedicou para se formar e se aperfeiçoar na arte de cantar precisa investir alto. Nada mais justo do que receber quando se apresentam. Muito bem.
Muito bem, eu acho que eu entendi. É mais uma afirmação a pergunta da Elza, né? A afirmação. O camarada, ele veio aqui pro colégio. Aqui todos aqui já foram estudantes aqui do colégio. A maioria dos músicos da igreja, gente, eu estou falando para todas as igrejas, para todas as comunidades evangélicas. O que acontece é que cada um pertence a um sistema. Nós aqui pertencemos a um sistema. Por isso que às vezes parece com que o que a gente está falando está sendo voltado para nós aqui. Não é para todo mundo, ok? Então no caso aqui do músico, a maioria dos meninos que vêm para cá estudar, fazer faculdade de música, são pessoas pobres. E elas ralam vendendo trufa. As meninas se expõem aí até assédios sexuais por causa disso, porque tem que vender trufa, tem que se sustentar. Os homens, sabe lá que tipo de assédio esses homens, principalmente se for bonito, igual o cara da minha produção ali. Você deveria vender trufa, viu, cara? Tu ia vender pra cá. Só vendia 60. Só 60? Só. Então, não é justo que você passe por uma situação dessa e depois de formado, você tenha que sair cantando de graça por aí, gente. Entendeu? E estou relembrando mais uma vez que não tenho ódio nenhum na minha fala. O que tem na minha fala aqui com relação à igreja é uma conscientização. Você quer ouvir música de graça? Vá para o culto divino do sábado, vá para o culto do domingo aí, com os cantores da tua igreja ali, porque ali eles não precisam cobrar, ali sim eles prestam um trabalho voluntário. Mas se você os está convidando para fazer uma programação em algum outro lugar que exige gasto, que exige acomodação, eles devem ser gratificados e recompensados pelo que estão fazendo. Tem uma outra pergunta aqui. Muito bem, manda bronca. Que é do Brunis Silva. Ô Brunis, obrigado pela participação aí. Ele diz assim, sou baterista, pode ou não tocar na igreja? É instrumento satânico? Nenhum instrumento, Brunis, de acordo com a Bíblia, é satânico, né? Nenhum. A Bíblia até comenta que os criadores dos instrumentos, eles não pertenciam mesmo ali o povo de Deus, considerado na Bíblia como povo de Deus, que eram os descendentes de Sete. Eles pertenciam os descendentes de Caim, mas não há nenhuma condenação na Bíblia para nenhum tipo de instrumento. Muito pelo contrário. O que a Bíblia diz? Ela diz que louvai ao Senhor, está no livro de Salmos, né? Com toda a sorte de instrumento. Né? O que a gente precisa fazer, às vezes, adequar o nosso estilo de tocar com o estilo que é mais usado pela nossa igreja. Você entendeu? Então você pode tocar bateria. Se não querem que tu toque bateria aí na tua igreja, venha tocar bateria na igreja do pastor B.O., porque aqui você vai ser acolhido. Você entendeu? Não tem nenhum problema. Pode ficar com a tua consciência livre, não tem pecado, não é pecado isso. E falo com segurança, viu? O JP Calhas Rufus, ele só mandou um boa noite. Ô JP, eu te conheço, rapaz. O nome tá JP, mas tu é um grande brother. Já cortei teu cabelo várias vezes e você tem uma voz muito bonita. Deveria fazer locução, rapaz. Meus parabéns aí. Por enquanto. Opa! Vem uma outra pergunta aqui do Gilvan. Grande mestre Gilvan, tu é meu brother, rapaz. Está perdoado por todas as infâmias que você me fez. Pastor B.O., tu és a favor de tirar metade do salário dos pastores e passar para os músicos adventistas? Essa coisa de administração é um pouco complicada. Que eu digo, eu não concordo nem com o estilo de vida que os pastores vivem, né? Vou tirar essa palavra pastor porque já começaram a pegar muito no meu pé. Os obreiros, eu não concordo com o estilo de vida que eles vivem. Vou aproveitar a pergunta do meu brother Gilvan e vou frisar mais uma vez o que eu estou falando. Os obreiros, eles ganham para trabalhar na igreja e ganham muito bem. Você entendeu? Por que o músico, por que o ancião, por que o diretor de escola sabatina, por que o fulano, o ciclano, que também dedica tempo, tem que fazer isso de graça? Não vejo sentido nisso. Então eu não vejo que tem aí que tirar salário de pastor, eu vejo que tem que tirar a mordomia, eu vejo que tem que mandar embora um bocado de ladrão que tem dentro. É isso que o pastor B.O. vê, você entendeu? Eu não vejo razão para um presidente ter um cartão corporativo para gastar o quanto ele quiser, eu não vejo razão
para a igreja fazer as suas convenções em hotéis de luxos que são pagos com o dinheiro dos irmãos que morrem sem conhecer a porta de um hotel desse. Eu não vejo razões para que esse povo tenha auxílio a ter camisinha, entendeu? Enquanto os irmãos vivem engravidando suas esposas porque não tem condição de comprar camisinha. É isso que o pastor Beor não vê. O pastor Beor trabalha com coerência. Muito bem. Mais nenhuma pergunta? Mais uma pergunta aí? Boa, essa live hoje tá bombando, hein, meu brother? Compartilha aí, olha. E olha que o pastor Beor está concorrendo, né, com grandes pregadores hoje, Michelson Borges. Pastor Beor está concorrendo com os robôs do Bolsonaro, né? Tá subindo a visualização, compartilha. Então, pastor Beor quer agradecer isso tudo mérito das suas ovelhas, não mérito do pastor Beor. Uau. Não faça da igreja do pastor Beor um borogodó. Muito bem, mas compartilhe. O JP Calhas, ele faz uma afirmação aqui. Acho justo receber sim, pois faço aula de violão. E como é difícil aprender, temos que dedicar e temos cursos com isso. Muito bem, JP. Olha, JP, estou pagando uma aula de violão para o meu filho, né? Porque foi uma coisa que eu não pude aprender. Meu filho estava aprendendo. E o moleque já está dando algumas dedadas lá. E realmente dá trabalho, dá trabalho. Se o cantor quer viver disso, ele tem que receber por isso. Agora, o pastor Beor também, ele está falando aqui, mas ele quer falar um pouco da ingenuidade. Tem pessoas, eu, por exemplo, tentei viver do cinema. Eu vi que não dá, você entendeu? Não dá. E aí eu tive que procurar um emprego fixo. Eu conheço irmãos que vivem dando murro em ponta de faca, tentando sobreviver da música. Já é difícil para quando a pessoa canta bem, para quando a pessoa é bonita, para quando a pessoa tem carisma. Já é difícil. Imagina quando a pessoa não tem nenhuma dessas qualidades. Aí, tem horas que a gente precisa ter senso de simancol, ok? Reconhecer que não canta bem, reconhecer que não tem carisma e fazer isso na sua igreja. Por exemplo, a profetisa Ellen White, ela diz que Deus odeia desafinação. Então, se você é um camarada desafinado, está lá no livro dela, Mensagem Escolhida, viu? Ela diz que Deus odeia desafinação. Música tem que ser bem afinada. Claro, Ellen White era americana, os americanos são extremamente desafinados para poder cantar, né? Inclusive, eles cantam em vozes dentro da sua igreja. Não é igual aqui no Brasil que... Então, se você é um desafinado, sabe qual é o lugar bom para você cantar? Lá no culto divino, da Unasp, lá que tem 5.000 pessoas, bem escondidinho lá no meio, para ninguém ouvir a tua voz, ok? Muito bem. A Bruna Cunha, ela pergunta assim, como assim auxílio camisinha, misericórdia? Ô Bruna, pois tem, viu? Tem coisa aí que os membros não sabem que tem. Com essa pandemia, eu acredito que tudo que é ruim tem o seu lado bom. Eu acredito que o coronavírus trará algumas coisas, algumas mudanças importantes para a sociedade, pelo menos enquanto houver a quarentena. Uma delas é acabar com essa aglomeração de jogo de futebol em estádio, que as pessoas deixam de comer uma comida boa. E a Bíblia diz, não gasteis o vosso dinheiro naquilo que não é pão, ok? Para ir lá pagar R$400 para ver 22 pernas de pau, é 22? O time é 22, né? É 22 jogadores, né? 22 jogadores jogando, chutando a bola para lá e para cá, em vez de estar investindo na educação dos seus filhos, em vez de estar investindo numa boa comida, numa boa roupa. O coronavírus acabou com essa palhaçada. As igrejas viraram mercados. Está escrito na Bíblia. Vocês dizem que o pastor Beor tem um discurso de ódio? Não, eu tenho um discurso bíblico. Pedro diz assim, chegará o tempo que farão de vós negócio. E as igrejas estão fazendo das pessoas negócio. Entendeu? O coronavírus acabou com essa palhaçada pelo menos por um tempo. Tem alguma igreja reunindo aí do jeito que reunia? Não, não tem. Isso é benéfico, teve o seu lado bom, ok? Por enquanto as ovelhas estão no estágio de dormência, ok? Vou voltar a falar um pouquinho sobre o pouco incentivo que a nossa igreja dá para os seus músicos. E não deveria dar pouco incentivo, porque a maioria dos músicos da igreja são formados aqui na instituição da igreja. Você entendeu? Os camaradas vêm aqui, ralam, lutam, vendem trufa, como eu já falei, sofrem para poder ter uma formação e eles pagam com dificuldade. A igreja recebe esse dinheiro para depois ir cantar de forma gratuita. Não faz sentido. Isso não tem sentido algum. Você entendeu? Cadê aquele cantor famoso da igreja que usa um chapeuzão? Felipe o quê? Felipe...
Não, tem um vídeo dele, ele é barbudo, me fugiu da cabeça. Hã? Felipe Valente, solta o Felipe Valente aí, gente, pelo amor de Deus, para alegrar essa live aqui, porque a coisa tá começando a cair a audiência aqui. Não pode. Gente, ó, compartilha a live do Pastor B.O. Torne o evangelho do Pastor B.O. conhecido, porque é o evangelho de desvendar os B.O.s. Olha só que maravilhosa a música. Esse camarada gravou. Tá vendo? Esse camarada gravou um clipe ali naquela aquela mina lá de Belo Horizonte, uma tremenda de uma produção, aquilo envolve gasto, e aquela moça que estava cantando lá muito bonita, viu? Não tem como isso ser de forma gratuita, eles gastam para fazer isso, então eles têm que viver da música. Cadê aquele outro cantor famoso da igreja que vendia perfume, ele tinha uma fábrica de perfume e agora ele é cantor, ele tá sempre no Bom de Bíblia, tá todo cabelo grisalho agora, rapaz, me fugiu o nome do cantor, rapaz. Me fugiu o nome do cantor. Luiz Cláudio. Ó, rapaz. Cadê Luiz Cláudio? Luiz Cláudio, ó. Um beijo. Não gosto da sua música, mas tudo bem. Você canta pra caramba, cara. Não tem como cantar de graça, entendeu? Soltou Luiz Cláudio? Isso aí, ó. Muito bem, Luiz Cláudio. Olha aí, eu falei muito aqui dos cantores profissionais, mas esses cantores migraram para a Sony Music, né? Isso Sony Music. E por que eles migraram para lá? Porque a igreja deles não investe neles. Você entendeu? Marquinhos Maraial, ele foi para Novo Tempo, teve que sair da Novo Tempo e voltar a cantar. Eu quero dar um alerta para os cantores de músicas popular do mundo. Se tornou meio comum hoje alguns cantores virem para igrejas evangélicas, virem para a igreja adventista, virem para a igreja batista, se tornar evangélico, ok? Se você está fazendo isso, eu não estou dizendo que você faz por isso, mas se você está fazendo isso porque a coisa está ruim para você lá fora, não está dando para ganhar bem, e você quer fazer isso porque você acha que aqui você vai ter um público certo, fica lá fora. Aqui você vai ter o público mais incerto do mundo. Venha para a igreja para ser realmente de Jesus. Você entendeu? Não venha para a igreja porque você vai ter um público certo. O Edmar Leite, ele está perguntando, o pastor B.O. é de que igreja? Well, Ona, não faça do evangelho uma Babilônia. Eu não sei se é prudente que eu fale isso daqui, né? Eu não sei. Mas olha, o pastor B.O. tem a Igreja da Liberdade. Como é que é o nome dele? Edmar Leite. Edmar Leite, a minha formação religiosa é toda adventista, desde o berço. Mas hoje o pastor B.O. abriu a sua cabeça, ele entendeu que Jesus não tem uma placa de igreja, ele entendeu que Jesus tem uma religião suave, leve, fácil de ser seguida. Mas o pastor B.O. ama a igreja adventista, ele larga a lenha nos erros que tem lá dentro, ele larga a lenha nos erros que tem em todas as igrejas, a filosofia de crença dele é adventista, você entendeu? Mas o pastor B.O. não pertence assim nenhum movimento religioso, ele tem a própria ideologia religiosa dele, que é o evangelho beótico, né? Ele resolve os B.O.s dos evangelhos, ok? Tem outra pergunta aqui, do Diego Monarim. Por que os cantores adventistas pobres não podem cantar no caixa de música? Como é que é? Por que os cantores adventistas pobres não podem cantar no caixa de música? Olha, eu já ouvi muita coisa lá do pessoal da produção do caixa de música. Primeiro você tem que ter quem indica para ir lá. Vamos começar por parte para que ninguém entenda mal, pastor B.O. Eu não vou dizer que você tem que cantar bem, porque eu já vi muita porcaria sendo apresentada lá.
Muita porcaria mesmo. Mas assim, quando se trata dessa coisa de gosto, fica difícil, né? Mas a primeira coisa que você deveria ter é cantar bem. Se você canta bem, já tem um grande passo. Isso não é o suficiente. Segundo passo, você tem que ter alguém que te indica lá dentro, entendeu? O segundo passo, você precisa gravar com eles lá. Porque se você grava com eles, eles têm por obrigação de promover você. Neste caso, o nome dele, de novo, eu me esqueci? O nome do rapaz que fez a pergunta aí? O Diego Mandarim. Diego Mandarim. Se você grava com eles, eles têm a obrigação de promover vocês. Eu fiz uma pesquisa essa semana antes de fazer essa live. Me disseram que eles têm eles têm lá meio que um compromisso de promover as pessoas que gravam com eles, ok? Mas existe sim a panelinha, existe sim o favoritismo, que não deveria existir tratando-se de uma igreja. Só lembrando uma coisa, se você é um dizimista da sua igreja, a sua igreja, as instituições da sua igreja que sobrevivem do teu dízimo, tem por obrigação de promover você na área que você exerce, principalmente se é uma área que valoriza o movimento religioso ao qual você pertence, principalmente a música. Você é um músico devolvedor de dízimo, a igreja teria por obrigação de promover você, de dar espaço para você. Creio que respondi aí a pergunta do meu amigo Diego. Ok? O Giovanni pergunta assim, o professor de música adventista pode ensinar uma música forró ou rock para um aluno dele? Pode, não tem nenhum problema, até porque o forró faz parte da cultura brasileira. A nossa igreja ela demorou muito para entender que deveria valorizar a cultura, e ainda não faz, mas tem pessoas de mente aberta, né, que já estão fazendo esse trabalho aí. É claro que não dá para você cantar um forró dentro da igreja adventista num culto divino. Por quê? Porque é pecado? Não, não é porque é pecado, é porque não é o estilo de liturgia da sua igreja. Pastor Bel, tô falando bem, né, rapaz? Olha essa palavra, liturgia, olha só que coisa, né? Então, assim, mas é pecado? Não, claro que não é pecado, ok? O Samuel Barbosa, como faço para me batizar na sua igreja, Pastor Bió? Para você, Guilherme. Ô, meu brother Barbosa, se você já é batizado por imersão, Pastor B.O. aceita o seu batismo. Então, para confirmar, né, para confirmar que você é um membro do Pastor B.O., só se inscreva lá em seu canal, que se escreve assim, ó, Pastor B.O., aí você dá espaço e coloca assim, B.O. Já aparece lá os vídeos que eu posto lá no canal, e se você der um like, você já está devolvendo o dízimo do Pastor B.O., você entendeu? Então, a igreja do Pastor B.O. é uma igreja muito fácil, é uma igreja que você pode viver na sua casa, e a devolução do dízimo é um like, você passa a ser um membro a partir do momento que você se inscreve no canal dele. Por exemplo, essa live aqui, logo logo ela vai para o meu canal, ok? Eu vou baixá-la aqui do Facebook e mandar para o meu canal. Seja aí, está convidado, não só você, mas todos os que fizeram perguntas, todos os que estão me assistindo, a ser membro da igreja do Pastor B.O., e aí você vai ter uma religião que vai lhe trazer felicidade e não opressão e não fardo pesado, que foram criados e construídos pelos líderes que eles não têm coragem de tocar nem com o dedo, mas que manda você carregar todo dia isso nas costas. Muito bem, nós estamos chegando ao final da nossa live. Quero deixar aí um beijo do Pastor B.O. e quero dizer que a nossa próxima live, o título é: os comportores deveriam estar comportando nesta pandemia ou não? Babilônia. Ona. Não faça da comportagem uma Babilônia. Mas os temas que nós vamos comentar é o seguinte: a casa que o líder da comportagem aluga por R$3.000, é correto que ele fale que o aluguel custou 6 ou não? Então não percam a próxima live do Pastor B.O. Solta a vinheta, produção! Pastor B.O. tá indo embora, é isso aí, fique com a música do Pastor B.O., fique com a live do Pastor B.O., compartilhe a live do Pastor B.O. Se a verdade é mentira, qual das duas você prefere seguir? Não fique chateado comigo, minha ovelha, porque aqui o Pastor B.O. só quer te libertar da mentira que lhe é contada. Beijo! Eu desminto a mentira e só conto a verdade, nada mais que a verdade. Aqui não existe falsidade.